Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Boa tarde. Vamos, então, iniciar o nosso momento, né, da nossa disciplina de artes. A partir de hoje, vocês já estão habilitados a construir aquele exercício que eu passei. Então, eu passei um exercício, eu até havia cobrado de vocês para que o mesmo fosse feito apenas de forma manuscrita. Mas houve muitas, não digo reclamações, né, mas houve muitas requisições pelos mais diversos tipos de situações que eu acabei cedendo. Então, o exercício vocês vão poder estarem fazendo de forma manuscrita ou também de forma digital, tá bom? Entregando no formato doc, no formato ADT, então vocês vão estar utilizando o aplicativo que mais seja conveniente para vocês. Tá bom? Até me desculpa, algumas pessoas em particular pediram para fazer de forma digital e eu acabei exigindo essa entrega em forma manuscrita. Mas, como numa democracia, como foram muitos alunos pedindo, então eu acabei cedendo, tá bom? A Ana Vitória não vai poder estar participando, mas tudo bem, pessoal. Esse vídeo eu sempre vou estar postando após o término das nossas aulas. Às vezes pode demorar um pouquinho, né, em virtude dos recursos computacionais, tem que baixar para a máquina, aí depois tem que subir lá no YouTube, depois compartilhar, então é um processo um pouco mais dispendioso, mas que eu, nesse semestre, estou adotando essa postura de extravagando, para que aqueles que faltarem, se ausentarem por N motivos, possam estar recuperando o tempo perdido. Apesar da disciplina não ter uma complexidade muito alta, até uma disciplina bem factível, bem simples, mas que algumas questões do Enem acabam remontando a essa disciplina de artes. Então, quando você tem um aglomerado de saberes, acaba essas pequenas arestas, esses pequenos pontos fora da curva, que é a disciplina de artes, sendo diferencial. Então, uma questão coloca você na frente de N candidatos. E a arte é uma disciplina que acaba tendo essa suma relevância. E adentrando hoje na teoria, nós vamos ver o que nós chamamos, o que a teoria chama dentro da arte, de arte rupestre. A arte ela tem uma grande relevância, porque ela acaba representando a situação longitudinal de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, ao longo do tempo a qual ela sobreviveu, a qual ela viveu. Então, a arte ela representa isso, representa uma forma de se expressar de um povo, de uma sociedade bem remota. A arte rupestre é praticamente a primeira arte que surgiu dentro do processo de consciência humana. Então, a arte ela resulta isso, é uma exposição dos nossos saberes. Então, ela é enigmática, porque as origens, o que leva a pensar aquele indivíduo de construir essa arte, então isso acaba se tornando aí enigmático, porque a gente não sabe todas as arestas ou todo o contexto que levou aquela pessoa, aquele ser humano, há muito tempo atrás, construir essa arte em forma de uma pintura. E a arte rupestre, ela é responsável pelo início, por dar a sustentação, o que mais na frente resultou no desenvolvimento da nossa escrita. Porque a nossa escrita nada mais é do que desenhos. Então, a nossa escrita do mundo ocidental, ela é formada por um aglomerado de letras, que são pequenos desenhos, e o conjunto dessas letras formam as palavras, e estas representam os objetos o qual nos rodeiam, né? Então, é de suma importância para a escrita a arte rupestre. Se adentrarmos no mundo oriental, formado ali pelos chineses, japoneses, coreanos, então a representatividade deles já é diferente da nossa, porque cada letra representa um desenho, e esse desenho ele já apresenta um objeto. Então, nesse formato,
o linguajar, a escrita oriental, ela é muito mais compacta, ou seja, em 5 desenhos, em 5 letras, eu tenho representações de 5 objetos dentro de um contexto. Enquanto no nosso, né, na nossa língua, acaba-se que 5 desenhos provavelmente formam uma palavra, que vai significar apenas um objeto. Então, ela é uma linguagem bem mais simples, né, em relação a uma linguagem coreana, chinesa. Simples, porque eu só tenho um emaranhado de símbolos que vai representar todo o nosso contexto, enquanto lá na China, no Japão, eu tenho uma quantidade muito maior de representações. Né? Apesar de ser mais compacto em termos de quantidade de escritas, né, a linguagem japonesa ela é um pouco mais complexa do que a nossa. Bem, voltando então aí para a nossa temática, né, vimos aí a importância da arte rupestre, porque ela, além de conceder as bases necessárias para que nós pudéssemos desenvolver a escrita, ela também representa a sociedade em uma determinada época, né, em uma época que não se detinha a escrita, se não te detinha os recursos necessários que se tem hoje. Mas foi através dessa arte que o homem começou a se expressar, a deixar a sua notoriedade, a deixar os seus relatos. E se hoje nós temos essa prática de escrevermos para que gerações futuras possam saborear da nossa inteligência, das nossas escritas, dos resultados de nossas pesquisas, isso se originou lá na arte rupestre. Então, aquele desenho feito há milhares de anos, hoje, servem como referências a estudos científicos para entender o contexto daquela população e entender o porquê que eles existiram dentro daquela sociedade. Bem, a arte rupestre, ela surge a partir das criações artísticas feitas durante a pré-história, ou seja, a pré-história é o tempo a qual a humanidade sobreviveu, aonde não se existiam os relatos, não se existiam a escrita. Então, a história dá-se a partir do momento que o homem passa a escrever sobre si mesmo, sobre as pessoas em sua volta e sobre o contexto dominante. Então, a arte rupestre, ela remota o período anterior da pré-história, sendo, né, responsável por conceder essas bases necessárias para o desenvolvimento da história, ou seja, do período a qual o homem passa a escrever a si mesmo. Os achados mais antigos desse tipo de arte, eles datam do período paleolítico superior. Né? Então, esse período paleolítico superior, ele remota-se a uma idade de aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo. Também foram encontrados exemplos de manifestações artísticas europeias ou pré-colombianas, da época do Neolítico. Então, o Neolítico ele já é um período que remota a 8 mil anos antes de Cristo. Então, são períodos bem longínquos, a qual a humanidade já esteve ali presente. E graças a teste de carbono 14, que é o principal ferramental utilizado para detectar a temporalidade da criação de algo. Então, através do teste do carbono 14, eu consigo identificar com uma certa precisão e exaustidão o tempo de criação daquele objeto. No entanto, por ser arte, ela acaba sofrendo variações ao longo do tempo. Não só variações, mas também contaminações, ou seja, outros tipos de produtos acabam incorporando naquela pintura. Então, isso acaba não trazendo uma eficácia de 100% ao método conhecido como o teste do carbono 14. Então, isso acaba não trazendo, muitas das vezes, a exaustidão precisa da criação daquela arte. E essas imagens, elas podem ser vistas nos vários continentes, nos vários países, e surgiram após o aparecimento dos objetos artísticos móveis, como utensílios e esculturas em pedras, ossos, chifres. Então, esses objetos artísticos que anteveram a arte rupestre, eles deram uma grande contribuição para a evolução humana, porque até então, o homem, em relação aos animais, ele era, muitas das vezes, presa, e os grandes animais acabavam usando
o homem como meio de se alimentarem deste. Porque o homem, em termos de porte físico, não daria para se competir com um tigre, com um leão, com um rinoceronte, né, com animais, com crocodilo, ou seja, com animais que com um porte físico maior e por algumas características dentro do contexto de sobrevivência melhores que nós humanos, então eles acabavam se tornando os nossos predadores. E o homem, com essa característica única de pensar, de evoluir, de ser um artista, porque a arte ela surge como um mecanismo de inovação. Né? A arte ela é responsável por criar novos itens aos que já existem ou então aos que não existem. Então, essa criação ela acaba incumbindo ao artista. E é por isso que a arte é muito bem estudada. Porque a arte ela protagoniza o princípio da inovação. Né? Você pensar em algo único, em algo que você vai criar de uma maneira que ninguém jamais criou. Então, foi graças à arte que surgiram esses objetos, né? Os objetos responsáveis pela criação das ferramentas, pela criação das armas. Então, essas armas trouxeram ao homem a primacia, né, em relação aos outros animais. Ele passou-se a não ser mais perseguido, e sim a perseguir. Então, graças a esses instrumentos desenvolvidos, aí em uma época antes até mesmo da arte rupestre, o homem começou a se tornar um predador, porque através desses objetos artísticos, ele conseguiu criar ferramentas de extermínio, ferramentas que permitissem ele dar um salto, saindo de um contexto de presa para um contexto de predador. Então, a arte ela tem um papel extremamente importante na evolução da humanidade, e através dela é que permitimos criar um novo, permitimos criar algo que não existe até então e que venha trazer um diferencial para as nossas vidas. A idade das imagens é um mistério, mas, né, exatamente por causa daquilo que eu comentei para vocês. Então, apenas 5% destas são datadas com precisão pelo método carbono 14, que devido às contaminações nesses objetos, eles acabam não dando aquela exatidão precisa. Todavia, afirma que pelo menos 30 ou 40 mil anos o ser humano adquiriu a capacidade intelectual e artística, ou seja, da criação, para o desenvolvimento de símbolos. Isso permite o conhecimento dos hábitos e da cultura dos povos da antiguidade pelos pesquisadores modernos. Mas por que é importante realmente estudar a história? Estudar a história é importante porque para entendermos aonde estamos e para onde vamos, a história ela acaba sendo a nossa estrada. Como dizem, que a história se repete. Então, se a história se repete, entendemos os contextos, entendemos o porquê dos principais sujeitos se entrelaçarem dentro daquela história, nós poderemos saber o porquê que estamos vivendo situações as quais vivemos hoje. E também prever e mudar, criar condições para que possamos ter um futuro diferenciado de acordo com as questões históricas. Por isso que é importante estudarmos. E o homem, ele sempre teve aquela indagação, né, de pesquisar o porquê estamos aqui. Então, a busca por esses registros acabam nos contemplando em situações que possamos ter essa dimensionalidade que existiu uma civilização ali. E esses relatos artísticos dentro do contexto da arte rupestre é que permite com que nós possamos identificar esses seres, o contexto e a sociedade a qual eles viveram. Bem, tipos de arte rupestre. Essas manifestações, elas possuem algumas distinções. Então, pela similaridade, ou seja, objetos, construções que se assimilham uma entre as outras, acaba que nós criamos grupos. Então, cada grupo ele tem uma representatividade que o caracteriza. Então, dentro da arte rupestre, nós temos as gravuras rupestres e as pinturas rupestres. As gravuras, elas já consistem em pequenos pigmentos, né? Acho até um pouco o contrário aqui, porque, na verdade, as pinturas é que possuem os pigmentos. Né? As pinturas possuem os pigmentos, e esses pigmentos,
é que permitem você identificar aquele objeto. O segundo, que já são as gravuras, então ocorre uma lapidação dentro dessa superfície que acaba formando os objetos. Esses desenhos aí que eu apresentei nessa imagem, né, são frutos aí de gravuras rupestres, ou seja, o homem ele acaba fazendo pequenas lapidações em uma superfície e criando esses desenhos a partir dessas lascas retiradas. Esses desenhos, eles até têm uma certa representatividade enigmática, porque até hoje existem alguns círculos que são construídos nas plantações de uma dimensão enorme, coisas de raios assim de 300, 500 metros de raio, né, em cima de um desenho feito, e a perfeição desses arcos, desses símbolos, é tão complexa que acaba se tornando impossível alguém em solo fazer. Ou seja, seriam necessários objetos voadores para construir esses desenhos, que são gigantescos. Então, se depois quiserem pesquisar, vocês vão pesquisar sobre círculos nas plantações, círculos rupestres nas plantações. Então, é interessantíssima essa questão e misteriosa também. Bem, ademais, é preciso salientar que o nome dado ao tipo de haste encontrada no interior das grutas e cavernas recebe o nome de haste parietal, sendo, portanto, uma vertente da haste rupestre. Bem, vertente nada mais é do que uma convergência, ou seja, um tipo de haste rupestre. Então, a haste parietal, ela tem essa caracterização de ser construída em objetos escuros, dentro de cenários escuros. Então, esses cenários escuros, eles acabam necessitando de uma instrumentação de luz. E a luz, nessa época, né, até mesmo antes da energia elétrica, todas as formas luminosas eram oriundas através do fogo. Então, uma das características da combustão, que é criada a partir do fogo, é a iluminação. Então, essa luminosidade, através do fogo, é que permitiu com que os homens desenhassem esse tipo de arte nas paredes das cavernas, das grutas, dos locais que não haviam luz. Com exceção das pirâmides, que até hoje é de grande mistério. E as pirâmides, né, a construção dos desenhos, dos símbolos nas paredes das pedras piramidais, não existem relatos de deterioração pela carbonização dos itens necessários à iluminação. O que é isso, professor, que você está dizendo? Que não há relatos de substâncias oriundas da queima, né, para fazer iluminação. Então, como que eles construíram aqueles desenhos se não havia luz, até então, conhecida por nós pelo fogo? Porque o fogo ele tem a fumaça ela acaba sendo incorporada a objetos próximos. Então, como que eles pintaram aqueles desenhos se não existia luz no formato que conhecemos até hoje, porque não existia fogo? Então, existia um tipo de iluminação que não se tem até então. O tipo de alimentação que não contamina o ambiente, que nós experimentamos até então, ou é a luz oriunda aí da energia elétrica, coisa que foi desenvolvida muitos anos depois do término da civilização egípcia, que se data em torno de 4.000 anos antes de Cristo. É um mistério que a nossa geração, na atualidade, não conseguiu ainda resolver e que serve como desafio para as futuras gerações. A haste rupestre, geralmente, ela possui a técnica temática relacionada com a caça, com a vida cotidiana daquele povo, né, representando o momento histórico vivido. Então, ela apresenta motivos abstratos. E sempre uma haste ela vai ter uma abstração. Por quê? Porque se você construir na íntegra o que é real, aí sim não é abstrato. Mas a partir do momento que você pega características do mundo real e as converge ou cria uma representação destas, então você está criando abstrações. Nada mais é você retirar certas partes que você considera importantes do mundo real para a construção da sua arte, para a construção do seu objeto de estudo. Isso é muito visto na computação, porque a computação, a informática, ela acaba tendo
ou sendo levada a desenvolver programas. E esses programas, eles vão contemplar um processo dentro de uma vida real. Então, ele serve para automatizar processos e situações e operações que os humanos desenvolvam naturalmente. Como não é possível transmitir ou tramitar tudo, acaba havendo essa abstração, que é você pegar pequenos pedaços do mundo real e convergir para o seu mundo abstrato, um mundo criado por suas condições. E uma das hipóteses mais aceitas é de que certas imagens dentro da arte rupestre possuíam o cunho ritualístico mágico, ou seja, havia uns rituais. Então, o pintar seria um reflexo desses rituais, para que futuras populações ou civilizações pudessem construir os seus rituais baseados naquela história deixada ali. Então, formatos mágicos também, aquelas sessões de mágica, uma mágica assim bem mais antiga, né, de você transformar alguns objetos, fazer coloração, explodir a pólvora. Então, isso tudo acaba tendo um contexto mágico daquela época, né? A mágica, ela existe há muito, muito tempo para nos iludirmos, né? Para ficarmos maravilhados com aquelas situações apresentadas ali pelo mágico. Então, esse ritual, ou rito, ele acaba situações na qual há o êxito. O êxito é você se ficar feliz pelo seu desenvolvimento, pela sua desenvoltura. Então, o caçador ali, que matou os animais, né, que conseguiu um êxito em sua caçada para alimentar a sua tribo, ele acabava sendo desenhado, né, para representar que ele era o cara, né, ele era aquele homem que conseguiu matar outras espécies para se alimentar e postergar a vida daquela família naquele determinado período. Então, isso tudo era representado através da arte rupestre, essa representação de vida a qual eles construíram a sua história. Bem, então, a partir do momento que o homem passa a criar, né, um relato dessas situações, isso foi feito através de pigmentos, que são os materiais encontrados na natureza, porque até então não existiam os elementos sintéticos, que são produzidos de uma forma química, né? A química é a ciência que cria materiais não encontrados na natureza, ou então materiais similares aos encontrados na natureza. Pegar um exemplo clássico disso foi a construção da Fordlândia, que ficava no estado do Amazonas, na qual Henry Ford, um dos maiores empresários na época do ramo automotivo, ele criou uma cidade na floresta amazônica exatamente para explorar a borracha. A borracha ela é fruta até então das seringueiras. Então, ele construiu ali para diminuir os custos de produção, porque o automóvel ele tem várias partes construídas a partir de borracha. Então, Henry Ford ele criou isso para conseguir diminuir os seus custos operacionais. Com a criação da borracha sintética, inclusive foram pelos chineses, acabou-se não mais justificando aquela permanência da Ford na cidade de Fordlândia. Então, a cidade realmente virou uma cidade fantasma, abandonada, porque o centro do capitalismo deixou de sair daquela região porque haviam descoberto uma técnica de construir borracha sintética, ou seja, não precisava mais da borracha in natura, extraída da própria natureza. Então, o homem naquela época não tinha essa técnica, então ele usava os recursos disponíveis. Então, ele usava argilas, minerais, carvão, ossos carbonizados e vegetais, e dentro de uma mistura, através dos aglutinantes, eles conseguiam dar viscosidade e fazer fixar o pigmento dentro das pinturas. Então, isso permitiu com que essas pinturas permanecessem até hoje. Uma das características interessantes que eles usavam é as próprias resinas. Então, até hoje usa-se resina, porque a resina, pela característica transparente, por ter uma resistência interessante, você pode fazer uma pintura e jogar a resina em cima, que aquela sua pintura vai ficar protegida de alguns agentes temporais, como chuva, né, como vento, como raspaduras acontecidas por objetos que, por exemplo, podem ocorrer com a queda de uma árvore que bate ali na região, então a resina acaba protegendo aquilo. Né? E a questão do fixador, ele é tão interessante porque o fixador,
ele é utilizado e se torna mais caro dentro de um perfume do que a própria essência do perfume. Então, o fixador é que consegue fazer com que a essência, aquele cheiro do perfume, ele se perpetue, né, a tal ponto de passar horas e às vezes até dias aquele cheiro não sair, graças exatamente ao fixador. Então, o homem ele fazia a trituração desses elementos, misturava esses elementos para conseguir criar o fixador e dar a viscosidade no material para realizar suas pinturas. As primeiras técnicas, o homem utilizava o entorno, né, sendo a sua própria mão a forma. Então, essa mão, eles jogavam algumas substâncias de pó sobre elas e, ao tirar, ficava essas imagens aí, né, demonstrando os primórdios da técnica. Depois, o homem passou a criar determinados objetos, símbolos que representassem os principais agentes aos quais eles conviviam naquela época. Então, temos o exemplo de um boi, né, e há essas misturas policrômicas, ou seja, várias cores, e eles utilizavam aquelas misturas para desenvolver essas cores, tudo encontrado dentro da natureza. Então, são cores distintas que se misturavam para desenvolver esses objetos. Depois que o homem passou a retratar a si mesmo e retratar os outros objetos, ele passou a retratar o contexto também. O que é o contexto? A história. Então, essa história envolvendo os animais, envolvendo o próprio homem, e o contexto que poderia ser as cenas de caça, de dança, de luta, de sexo. Então, isso tudo era retratado, né, graças a esses instrumentos desenvolvidos pela arte rupestre. Então, a partir desses instrumentos, eu conseguia expor a minha situação, o meu contexto social, a qual eu e a minha sociedade estávamos vivendo ali naquele momento. Bem, a arte rupestre no mundo, nós temos grandes sítios, e alguns foram liberados há pouco tempo atrás, começo da Espanha, e apenas há 5 anos atrás é que foi aberto ao público, foi descoberto, né, algumas cavernas. Então, nota-se aí, é interessante, esses desenhos que têm essas representações aí, né, de um contexto social a qual as pessoas viviam naquela época. Então, nós temos aí grande parte de alguns países, né, porque, como eu mencionei, todos os continentes possuem arte rupestres. Alguns mais, outros menos, mas todos têm. No Brasil, nós temos os principais redutos dessa arte, no Piauí, onde nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara e de 7 cidades. Então, lá é onde constam os maiores aglomerados de arte rupestre, da qual se tem no nosso país. Temos também na Paraíba, né, Cariris, e temos também no Mato Grosso, Rondonópolis, e em Minas Gerais, Lagoa Santa e Peruaçu. Então, são as principais cidades onde nós temos as manifestações da arte rupestre presentes. Bem, no contexto europeu, nós temos a caverna de Les Trois-Frères na França, temos o complexo das cavernas de Lascaux, na França também, temos a de Altamira, na Espanha, né, no município de Santander, então, e também nós temos na Itália, né, no Vale da Camonica. E lá nós temos até pinturas feitas na Idade do Ferro. Então, a Idade do Ferro, né, vocês que já devem ter estudado, foi aquele período que o homem, graças ao fogo, graças às formas, graças à arte também, ele passou a desenvolver armamentos, né, objetos feitos a partir da fusão, né, dos elementos minerais. Então, eu tenho aqui aquela fusão, e ali eu acabaria resultando em um aquecimento que acaba fazendo com que aquelas rochas e os minerais se fundissem uns aos outros, e após o esfriamento deste, eu consegui obter os objetos, né, os objetos as quais eu criei um molde para aquilo. E o interessante é que nós temos aí a Unesco, a Organização Nacionais das Nações Unidas, que visa incentivar e fazer com que esses objetos da nossa história se tornem patrimônio mundial. Então, infelizmente, a arte rupestre no Brasil não consta com o apoio da Unesco. Então, a Unesco é interessante porque ela acaba injetando dinheiro, injetando condições financeiras para que se preservem aquilo. Então, esses sítios hoje no Brasil, dessa arte, eles sobrevivem porque cobram uma determinada taxa para que o visitante, ao ir ali,
ele pague um valor. Então, esse valor acaba remunerando o proprietário daquela região e acaba fazendo com que ele tenha um interesse capitalista em preservar aquilo. Então, como você não tem uma ajuda governamental, acaba o próprio modelo capitalista resultando na conservação desses objetos. Bem, como eu mencionei, né, que existem aqueles círculos dentro da fazenda que tem essas representações, essas imagens, que é mistério até então. Mas na pintura rupestre, esses desenhos eles surgem, né, diretamente nos povos primitivos, porque eles sugerem que eles tinham algum conhecimento de astronomia, exatamente pelos desenhos. E isso é bem intrigante. Então, essa arte, ela resultou, como eu já havia mencionado, na escrita pictográfica. Então, pictográfico significa que, no período neolítico, eu tinha uma certa forma de escrita, através dos desenhos. Não é história porque eu não consigo identificar vários contextos sociais. Tem um desenho ali que pode representar a pessoa, pode representar um contexto, aí, as estrelas, os universos, então isso acaba não tendo contexto histórico. Por isso que ela se surgiu antes da própria história. Bem, pessoal, até então, eu terminei a minha fala, né? Minha fala contemplaria realmente os contextos básicos da arte rupestre. Eu espero que vocês tenham compreendido os principais argumentos, os principais contextos e as principais situações que classificam um determinado objeto, um determinado desenvolvimento artístico e o qualifica aí dentro da arte rupestre. Alguma dúvida até então? Eu acho que não, professor. Beleza, Ana Clara. Então tá bom, gente. Eu vou então dar por terminado aqui a nossa aula. Desculpa a minha cachorrinha latindo aí. Professor, Ah, a última tarefa que o senhor postou que estava para fechar, eu acho que, eu não lembro o dia, mas estava para fechar essa semana passada. Eu fiz ela da arte rupestre. E vai contar ou precisa editar lá e postar quando fechar o último prazo? não, você pode deixar do jeito que está. Se você achar, eu até alterei os prazos, né? Eu fiz uma alteração nos prazos exatamente porque eu não havia terminado ainda o conteúdo, né? Então, como eu não terminei o conteúdo, não tinha como eu postar. Então, depois que eu postar essa atividade, né, eu terminar desse conteúdo, é que eu iria deixar para vocês fazerem. Ah, sim. Estou terminando aqui, aguenta aí. Entendeu? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Eu, eu acho que não. Então tá bom, então. Então vou dar por encerrada essa nossa sessão de aula. Fiquem com Deus, então, se cuidem e até a nossa próxima, tá bom? Até.